Seja muito bem-vindo ao maior desafio bíblico da internet. São 120 perguntas, 100 alternativas e com 4 níveis de dificuldade. No final, quero saber quantas perguntas você acertou e de onde você está vendo esse vídeo para te mandar um grande abraço. Você está pronto? Então, vamos lá! Vamos começar com 20 perguntas do nível fácil. Número 1. Quantos livros há na Bíblia? Na Bíblia, há 66 livros. Para tornar o desafio mais dinâmico, vamos apenas mostrar a referência bíblica. Caso você queira ler com mais atenção, é só dar uma pausa no vídeo. Número 2. Qual o primeiro livro do Novo Testamento? O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Número 3. Qual o último livro da Bíblia? O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Número 4. Que livro da Bíblia fala sobre a criação de Deus? O livro da Bíblia que fala sobre a criação de Deus é Gênesis. Número 5. Qual é o Salmo do Bom Pastor? O Salmo do Bom Pastor é o Salmo 23. Número 6. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. Número 7. Quem foi vendido pelos próprios irmãos? Quem foi vendido pelos próprios irmãos foi José. Número 8. Quem foi tirado das águas pela filha do faraó? Quem foi tirado das águas pela filha do faraó foi Moisés. Número 9. Quantas pragas Deus mandou para os egípcios para livrar os israelitas da escravidão? Deus enviou 10 pragas para os egípcios. Número 10. Que oficial rico de pequena estatura subiu a uma árvore para ver Jesus quando este passava? Este oficial rico de pequena estatura se chamava Zaqueu. Número 11. Quantos mandamentos os israelitas receberam de Deus por intermédio de Moisés? Eles receberam 10 mandamentos. Número 12. Que jovem matou um gigante com uma funda e uma pedrinha lisa?
O jovem que matou o gigante com uma funda e uma pedrinha foi Davi. Número 13. Quantos apóstolos Jesus escolheu? Jesus escolheu 12 apóstolos. Número 14. Quem foi a segunda mulher de Jacó? A segunda mulher de Jacó foi Raquel. Número 15. Quantos filhos Noé teve? Noé teve 3 filhos. Número 16. Que profeta era também copeiro do rei? O profeta Neemias era também copeiro do rei. Número 17. Quantas vezes o discípulo Pedro negou a Jesus? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Número 18. Qual o nome do primeiro filho de Adão e Eva? O primeiro filho de Adão e Eva foi Caim. Número 19. Para quem Esaú vendeu a sua primogenitura? Esaú vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. Número 20. Quando Jesus ressuscitou um homem na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, quantos dias ele já havia falecido e sepultado? Ele já havia falecido e sepultado há 4 dias. Parabéns por você ter chegado até aqui. Deixe um like se você acertou mais de 10 perguntas. Mas agora vamos para o próximo nível. São 40 perguntas um pouco mais difíceis. Vamos lá. Número 21. Qual o último livro do Antigo Testamento? O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Número 22. Quantos são os livros da lei na Bíblia? Na Bíblia temos 5 livros da lei. Número 23. Na Bíblia, quantos livros são considerados profetas menores? Doze livros na Bíblia são considerados profetas menores. Número 24. Quantas são as epístolas de Paulo na Bíblia?
As epístolas de Paulo na Bíblia são 13. Número 25. Para qual cidade Jonas foi enviado para proclamar contra ela a mensagem do Senhor? Jonas foi enviado para a cidade de Nínive. Número 26. Qual o rei que mandou prender Pedro, mas ele foi liberto da prisão por um anjo? O rei que mandou prender Pedro foi Herodes. Número 27. De quem diz a Bíblia em Gênesis que ele andou com Deus? Enoque, diz a Bíblia que ele andou com Deus. Número 28. Quem enfrentou o inimigo com apenas 300 homens? Quem enfrentou o inimigo com apenas 300 homens foi Gideão. Número 29. Quem disse: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino? Quem disse esse provérbio foi Salomão. Número 30. Para quem disse Jesus: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes? Jesus disse isso a Pedro. Número 31. O que devemos fazer se alguém entre nós estiver sofrendo? Segundo Tiago, se alguém entre nós estiver sofrendo, devemos orar. Número 32. Que terra Deus mostrou a Abraão? Deus mostrou a Abraão Canaã. Número 33. Para quem disse Jesus: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Jesus disse: importa-vos nascer de novo para Nicodemos. Número 34. Quantos filhos Jacó teve com Raquel? Jacó teve com Raquel 2 filhos. Número 35. Que flor é mencionada por Jesus no Sermão do Monte? A flor mencionada por Jesus no Sermão do Monte foi o lírio dos campos. Número 36. Quem foi o sucessor de Moisés após a sua morte?
O sucessor de Moisés após a sua morte foi Josué. Número 37. Quem ajudou a carregar a cruz durante a crucificação de Jesus? Quem ajudou a carregar a cruz durante a crucificação de Jesus foi Simão de Cirene. Número 38. Quem ganhou uma esposa por ferir 200 homens dentre os filisteus? Quem ganhou uma esposa após uma batalha foi Davi. Número 39. O que aconteceu no mesmo instante que o discípulo Pedro negou a Jesus pela terceira vez? Quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Número 40. Qual profeta, exemplo de paciência, disse: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta exemplo de paciência foi Jó. Número 41. Paulo escreve sobre as virtudes recomendadas. O que devemos ter com todos os homens no que depender de nós? No que depender de vós, devemos ter paz com todos os homens. Número 42. Quem disse: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem disse: aquele que não ama não conhece a Deus, foi João. Número 43. O que Esaú recebeu em troca do seu direito de primogenitura? Esaú recebeu pão e lentilhas. Número 44. Com o que Tiago compara a nossa vida para explicar a falibilidade dos projetos humanos? Tiago compara a nossa vida como uma neblina. Número 45. Qual apóstolo cuja sogra achava-se enferma, com febre muito alta? Rogaram-lhe por ela e Jesus a curou de febre. Foi a sogra de Pedro. Número 46. Paulo escreve sobre as virtudes recomendadas. Como devemos ser na tribulação? Na tribulação, devemos ser pacientes. Número 47. Qual é o livro da Bíblia que relata a história de como ela se tornou uma ancestral de Davi? É o livro de Ruth.
Número 48. Quem disse o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Quem disse isso foi Paulo. Número 49. Qual foi o primeiro pássaro que Noé soltou da arca para certificar-se de que a terra já estava seca? Noé soltou da arca um corvo. Número 50. Dos sacerdotes que interrogaram Jesus, quem disse aos judeus: eu não acho nele crime algum? Quem interrogou Jesus e disse isso foi Pilatos. Número 51. Qual o nome dos filhos de Noé? Os filhos de Noé se chamavam Sem, Cã e Jafé. Número 52. Paulo disse aos romanos: mas o justo viverá pela... Paulo disse aos romanos que os justos viverão pela fé. Número 53. Em que momento da vida de Jesus se ouviu uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo? Foi no momento do batismo. Número 54. Qual o nome das cidades que Abraão intercedeu a Deus, mas acabaram sendo destruídas por causa da sua grande iniquidade? Foram as cidades de Sodoma e Gomorra. Número 55. Qual o nome da cidade onde Jesus, ao chegar e ver, chorou? Foi a cidade de Jerusalém. Número 56. Qual o menor versículo da Bíblia encontrado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35? O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. Número 57. Que epístola de Paulo é uma carta pessoal, rogando ao amigo que perdoe seu escravo foragido. É a epístola de Paulo para Filemon. Número 58. Quem teve sua mulher convertida numa estátua de sal após ela olhar para trás? Foi esposa de Ló. Número 59.
Segundo Tiago, como é a fé sem obras? A fé sem obras é morta. Número 60. A qual filho Jacó amava mais por ser gerado na sua velhice? Jacó amava mais a José. Ufa, parabéns! Você chegou na metade do nosso desafio. Está pronto para mais 60? Vamos começar com 40 perguntas difíceis. Número 61. Qual o único livro histórico do Novo Testamento da Bíblia? O único livro histórico do Novo Testamento da Bíblia é Atos dos Apóstolos. Número 62. Que livro da Bíblia tem 150 capítulos? O livro da Bíblia que tem 150 capítulos é o livro de Salmos. Número 63. Qual o nome do filho que Raquel teve antes de morrer? O filho que Raquel teve antes de morrer foi Benjamim. Número 64. Qual o nome do amigo grego a quem Lucas dedicou o livro Atos dos Apóstolos? Lucas dedicou o livro Atos dos Apóstolos para o amigo Teófilo. Número 65. Que outro nome tinha Daniel? Daniel também se chamava Beltesazar. Número 66. Como se chamava a irmã de Moisés? A irmã de Moisés se chamava Miriam. Número 67. Que profeta disse: O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O profeta que disse isso foi Abacuque. Número 68. Após a morte de Jesus, quem pediu para Pilatos o corpo dele? Quem pediu para Pilatos o corpo de Jesus foi José de Arimateia. Número 69. Quem disse: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte? Quem disse esse provérbio foi Salomão. Número 70. Onde o evangelista João estava quando escreveu o livro Apocalipse?
João estava na ilha de Pátimos. Número 71. Quem disse: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração? Quem disse isso foi Davi. Número 72. Que discípulo disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Quem disse isso a Natanael foi Filipe. Número 73. Qual o nome do sogro de Jacó, pai de Lia e Raquel? O pai de Lia e Raquel se chamava Labão. Número 74. Quem vendeu José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda? Quem vendeu José a Potifar foram os midianitas. Número 75. Paulo escreve sobre as virtudes recomendadas. Como devemos ser na oração? Na oração, devemos ser perseverantes. Número 76. Que nome Abraão deu ao lugar onde ofereceu um carneiro em holocausto em lugar do seu filho? Abraão deu ao lugar o nome de O Senhor Proverá. Número 77. Após Jesus ser preso, quem foi o primeiro sacerdote que interrogou Jesus? O primeiro sacerdote que interrogou Jesus foi Anás. Número 78. Qual o nome do filho de Abraão que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz? O nome desse filho era Ismael. Número 79. Qual o salário do pecado segundo Paulo? O salário do pecado é a morte. Número 80. Quem viajou em uma mula para ser ungido rei de Israel? Quem viajou em uma mula para ser ungido rei de Israel foi Salomão. Número 81. Qual o nome do levita natural de Chipre que tinha um campo? Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O nome desse levita era Barnabé. Número 82. Segundo Paulo, a tribulação produz paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência, o que ela produz?
A experiência produz esperança. Número 83. Qual o nome do irmão de José que ficou refém no Egito? O irmão de José que ficou refém no Egito foi Simeão. Número 84. Na terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando. Número 85. Que livro deram para Jesus quando ele se levantou para ler em uma sinagoga, num sábado em Nazaré? Deram para Jesus o livro de Isaías. Número 86. Quais profetas Jesus encontrou no Monte da Transfiguração? Jesus encontrou Moisés e Elias, para simbolizar que ele é o cumprimento da lei, representada por Moisés, e dos profetas, representada por Elias. Número 87. Que outro nome tinha Salomão, rei de Israel, filho do rei Davi e Batseba? O outro nome de Salomão era Gedidias. Número 88. Por quantos anos o paralítico de Betesda esteve enfermo antes de ser curado por Jesus? Ele esteve enfermo por 38 anos. Número 89. Conforme a advertência de Jesus, qual o fermento dos fariseus que devemos ter cuidado? O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Número 90. Que nome de um deus da mitologia romana deram a Paulo após ele ter curado um homem em Listra? Deram a Paulo o nome de Mercúrio. Número 91. Dos mandamentos que os israelitas receberam de Deus por intermédio de Moisés, qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás. Número 92. Em qual cidade um jovem adormeceu profundamente enquanto Paulo pregava, caiu do 3º andar e foi levantado morto? Foi na cidade de Troade. Número 93. Quem Jesus ressuscitou na cidade de Naim? Jesus ressuscitou o filho de uma viúva.
Número 94. Como é a religião de alguém que supõe ser religioso, deixando de refrear a língua segundo Tiago? Esta religião é vã. Número 95. Quem foi o primeiro a edificar o templo do Senhor? O primeiro a edificar o templo do Senhor foi Salomão. Número 96. Quem disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Quem disse isso foi Pedro. Número 97. Qual era o nome do pai de Davi? O nome do pai de Davi se chamava Jessé. Número 98. Quem foi escolhido para preencher a vaga no ministério e apostolado do qual Judas se transviou? Quem foi escolhido para preencher a vaga no ministério foi Matias. Número 99. Quem disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós? Quem disse isso foi o profeta Josué. Número 100. Quem disse: tudo posso naquele que me fortalece? Quem disse: tudo posso naquele que me fortalece? Foi Paulo. Parabéns, você chegou até aqui. Estou muito feliz por você. Vamos fechar esse desafio, mas agora com 20 perguntas muito difíceis. No final, quero saber quantas você conseguiu acertar, ok? Vamos lá! Número 101. Qual o nome da esposa de Abraão após a morte de Sara? O nome da esposa de Abraão após a morte de Sara era Quétura. Número 102. Qual o nome do lugar onde Jacó disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva? Esse lugar se chamava Peniel. Número 103. A qual salmo profético se refere o versículo de João 19:24? Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Se refere ao Salmo 22. Número 104. Que moço sentado numa janela quando Paulo pregava à noite adormeceu, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Esse jovem se chamava Eutico.
Número 105. Qual o nome da única filha de Jacó? A única filha de Jacó se chamava Diná. Número 106. Onde Pedro estava pregando quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios? Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Número 107. Que profeta mencionado no discurso de Pedro disse: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O profeta mencionado no discurso de Pedro foi Joel. Número 108. Para qual cidade Jonas fugiu da presença do Senhor? Jonas fugiu para a cidade de Tarsis. Número 109. Qual o nome da irmã que estava servindo a igreja de Cencreia foi recomendada por Paulo aos romanos, por ser protetora de muitos? O nome dessa irmã era Febe. Número 110. Qual o nome do filho primogênito de José, que significa Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai? Este filho de José se chamava Manassés. Número 111. Quem pela oração teve sua vida prolongada por mais 15 anos? Quem pela oração teve sua vida prolongada por mais 15 anos foi Ezequias. Número 112. Qual profeta o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, estava lendo quando se encontrou com Felipe? Ele estava lendo o livro de Isaías. Número 113. Qual o nome do oficial do faraó que comprou José dos ismaelitas? Quem comprou José dos ismaelitas foi Potifar. Número 114. Que profeta vê um vale de ossos secos sendo restaurado? Foi o profeta Ezequiel. Número 115. Quem deu dízimo a Melquisedeque? Quem deu dízimo a Melquisedeque foi Abraão. Número 116. Quantos anciãos de Israel foram ao Monte Sinai com Moisés? Foram 70 anciãos.
Número 117. Qual o nome do escravo fugitivo que se converteu ao cristianismo mediante a pregação de Paulo? Esse escravo se chamava Onésimo. Número 118. Qual casal também eram irmãos por parte de pai? O casal que também eram irmãos por parte de pai foi Abraão e Sara. Número 119. Qual o nome da esposa de José? A esposa de José se chamava Asenate. E finalmente, número 120. Quantas obras da carne são mencionadas no livro de Gálatas? Paulo menciona no livro de Gálatas 15 obras da carne. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de comentar quantas perguntas você acertou. Espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais!